Bom. Ixi, alguém compartilhou a tela. Eita! Peraí, mas eu acho que você consegue compartilhar, Mari. Deixa eu ver. Mas Deixa eu parar o compartilhamento. Parar de compartilhar? Deixa eu parar o compartilhamento. Quem foi? A Débora? Débora, se puder parar o compartilhamento, deixa eu tentar parar por aqui. Vamos ver. Deixa eu ver, Débora. Ixi, não parou. Você não consegue colocar o seu compartilhamento? Agora foi, né? Foi. Vamos ver se eu consigo, Ri. Ai, gente, desculpa. Eu achei Imagina. que indo à janela para ficar no cantinho, que tem um jeito que ele fica aqui no cantinho. Então, pronto. Elza, com você. Tá ok. Bom, boa tarde a todas, sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos lá. O objetivo do nosso encontro hoje é conceituar o papel social da alimentação na construção da identidade, da autoimagem, da socialização e de mais valores civilizatórios. Refletir sobre a construção dos hábitos alimentares e demais hábitos nesse ambiente que é coletivo. E discutir sobre o impacto das fichas, sabe, vivência em família, na relação escola-família, né? Os conteúdos. Então, a gente vai discutir o papel social da alimentação, a importância da educação alimentar, construção de hábitos alimentares e ver essas fichas os folders, né, de vivência em família. Aí eu propus fazer uma ampliação cultural, discutir o papel social da alimentação, aí a gente conceituar um pouco como é que, na verdade, se constroem os hábitos, discutir o seminário que a gente vai ter em novembro, e aí propor as tarefas, tá bom? Nina, vem cá. Bom, ampliação cultural, eu vou discutir um pouco a história da alimentação. Deixa eu só botar essa cachorra para baixo, espera aí. Perdão. Vem cá, Nina. Sai daí. Sai. Vai levar. Vai. A Elza é dezembro, o seminário é dia 9 de dezembro. Ai, desculpe, errei o mês. A Elza congelou para mim. Eu ia perguntar se era ela que tinha congelado ou se tinha sido eu. Ela tá congelada na tela aqui. Tem que explicar para ela. Deve ter caído mesmo. Vamos tentar verificar. Às vezes ela tá falando, ela nem percebeu. Vou tentar ligar para ela, tá? Tá. Aqui é uma história bem bonita que ela conta, que ela fala disso, né? Que quando o homem aprende a cozinhar, vira a grande diferença entre ele e os animais, né? Ele consegue preservar esse alimento por mais tempo. Mas é que ela conta isso de uma forma tão bonita. Vamos deixar ela voltar. Depois é que ela mostra os fornos feitos de cupinzeiro. Ela deve estar, já deve conseguir descongelar. Ela teve um problema com a luz na casa dela essa semana. Não sei se isso afetou a internet. Ela disse que está voltando, tá? Tá. Oi, estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá. Desculpe, gente, caiu.
Nunca acontece isso. Isso, Bom, deixa eu só, espera um pouquinho, só voltar a gravar, Elza. Ah, o Ricardo. ok. Já voltei, já voltei. Então tá. Pronto. Bom, então, uma das ideias para a gente ter uma noção melhor dos hábitos e etc., eu pensei em contar um pouco da história de como a antropologia pensa como o homem se organizou socialmente, né? Então, uma das falas interessantes que os antropólogos têm é que quando o homem ele aprendeu a cozinhar os alimentos, ele descobriu, surgiu, né, ele percebeu uma profunda mudança, né, uma profunda diferença entre o homem e os animais. E quando o homem conseguiu fazer isso, na verdade, o que ele havia aprendido anteriormente era a capacidade de controlar o fogo, a ignição, o iniciar, poder controlar o fogo. Então, poder manter uma fogueira, acender, ela está apagada, como acender, enfim, novamente. E isso permitiu para que os grupos sociais, né, os grupos familiares, os pequenos grupos que viviam juntos, etc., fossem desenvolvendo laços, né, porque eles puderam cozinhar, perceber a diferença entre o alimento cru e o cozido, perceber que quem comia os alimentos cozidos, a mastigação era mais fácil, eram pessoas que iam ficando, adoeciam menos, né? E claro que esse fenômeno levou os homens, né, o grupo humano, a construir utensílios, né, vasilhames, a construir panelas, potes, enfim, para poder fazer, preparar a sua alimentação. E isso foi também levando esse ser humano ao desenvolvimento de uma outra habilidade, né? Então, eles fazem inicialmente esses artesanatos, que eram muito simples, como esse que está aqui logo à direita, que eram potes muito simples, enfim, para coisas mais elaboradas, como a gente tem, por exemplo, nessa outra imagem, que é a cerâmica marajoara, que são coisas muito trabalhadas, né? Com muitos desenhos, com muitos símbolos e etc. E isso vai aparecendo numa sociedade que inicialmente usa a alimentação, a obtenção do alimento, a cocção do alimento, a dar saltos de qualidade, né? E também ir fazendo representações sobre a sua vida, seu jeito de se organizar. Vamos para o outro, Mário? Então, um dos primeiros artefatos que os humanos possivelmente elaboraram foi a construção de fornos muito simples, né, que são esses de barro, que ainda existem no interior de São Paulo, em muitos lugares, e eu cheguei a viver em Itu, lá no sítio dos meus avós, a existência dos fornos que você usava o cupinzeiro, que eram os fornos que as mulheres mais gostavam, vamos dizer, porque eles eram muito resistentes, mantinham muito bem o calor, no pátio, por exemplo, da casa central do sítio, né? Que tinha um forno feito de barro e tal, e tinha um de cupinzeiro, que a minha tia adorava, que era para assar carnes, meio porquinho, aquelas coisas que se criavam na fazenda e se faziam, e que, na verdade, era retirado esse cupinzeiro lá do pasto, enfim, e era cortado com serra, super difícil, isso era levado por carro de boi até o pátio, e aí era uma festa. Nossa, quando conseguiam com piseiro bom, e isso foi usado também pelos índios aqui no Brasil, né? Então, vão usando, né, buscando soluções para melhorar o seu próprio equipamento, ou melhorar a fabricação desses utensílios. Claro que isso também levou a humanidade
possivelmente a estabelecer códigos, a estabelecer sinais, e os antropólogos supõem que, a partir destas construções, movido pela necessidade, né, de buscar alimento, de se proteger, isso tenha colaborado muito com a construção da linguagem oral. Né? É uma das suposições, que ela foi se diferenciando em cada região, enfim, em cada lugar, mas o despertador dessa necessidade está muito ligado à sobrevivência e além da sobrevivência, né, a obtenção do alimento para você manter um grupo sadio, forte, enfim, e que isso também enfim, essa condição fez com que o homem percebesse que, quando ele estava associado com outros grupos ou outros elementos da família, eles conseguiam mais alimentos e, portanto, isso levou à partilha, isso levou à construção de vínculos familiares ou grupais mais fortes, você perceber quem era, na verdade, seu aliado, quem não era. Então, foi dando leituras, né, para a sociedade humana mais sofisticadas do que ela tinha lá primitivamente, quando a caça era individual, né, e que o homem vivia só da coleta. E também o fato de comer um alimento que é cozido diminuiu muito a mandíbula humana e aumentou muito o espaço para o crescimento do cérebro. Então, o grupo que desenvolveu mais o cérebro possivelmente foi o que persistiu, né? Foi aquele que deu certo, que ficou mais adequado, e aí esse grupo, com o cérebro maior e tendo de fazer toda essa busca, enfim, para a sobrevivência, ele também vai desenvolvendo a inteligência e ele também vai obtendo mais alimento, come mais proteína, impacta no desenvolvimento do cérebro novamente, e assim vai, né? Tanto é que o Homo sapiens, como que somos nós, foi tomando lugares de outros tipos de hominídeos que existiam, outros tipos de homens e etc. Então, essa construção de utensílios, ela vai contando, quando você acha os lugares, contando um pouco da história daqueles grupos, como é que eles vão se sofisticando socialmente. Tem um texto muito interessante que saiu até no Estadão faz algum tempo, que ele conta a história que os utensílios contam para a gente, de como diferentes grupos sociais eles vão evoluindo, né? Então, por exemplo, essas garrafinhas, elas são garrafas que ainda lá da época da Renascença, enfim, que foram encontradas, eram garrafas de vinho, que ficaram perto de 300 a 400 anos no fundo do mar, e que você acha as garrafas já com uma complexidade muito grande para guardar o vinho e etc. Então, conta muito da história desse grupo, né? Então, dá para a gente ler que eles produziam, que eles tinham vinha, portanto, eles tinham uma tecnologia, né? E provavelmente é de um grupo, de um barco primitivo, né? Mais primitivo, italiano e tal. Esse artefato aqui do meio também era um jarro, uma coisa assim, que é brasileiro, que se achou perdido, né, no meio de escombros arqueológicos, e que eles tentaram refazer. Possivelmente era um pote, um grande, que podia ser usado para guardar água, enfim. E que tem muitos desenhos, parece uma coisa muito moderna, mas não é, uma coisa bastante antiga, que deve ter por volta de muitos anos, 5.000 anos, e que já tinha cor, e que mostrava que essa cultura, né, lá que a gente considera dos primórdios da América Latina,
já tinha muita tecnologia, né? Sabia buscar cor, sabia por isso, enfim, num objeto e etc. Então, era um grupo muito organizado e que tinha tempo, não é? Tinha tempo para, inclusive, elaborar esses objetos, né? E que isso vai refinando essa cultura, vai revelando para a gente que essa cultura era muito mais organizada do que a gente supunha e etc. Esse último, esse último quadro que tem muitos pratos e etc., é de um palácio português, que fica na região de Sintra, e esse era uma parte da cozinha desse palácio, aonde esse grupo aristocrático usava muitos elementos, né, da cerâmica, da pintura e tal, para mostrar a sua importância, seu poder e, enfim, a influência que tinha sobre o grupo que eles reinavam. Isso é mais ou menos de uns 150 anos atrás, essa imagem, né? E que está lá nesse palácio em Sintra, em Portugal, mostrando a potência, enfim, dos gays portugueses. Quase tudo é bordado a ouro, né? A gente sabe até de onde vinha o tal do ouro, né? Daqui do Brasil para lá, e eles usavam, enfim, para mostrar o poderio dessa cultura. O que eu estou querendo dizer com isso? Que, através dos objetos que foram construídos, né, esses utensílios que eram usados no cotidiano, né, feito por artesãos ou por parte, enfim, às vezes de algum grupo, etc., ele vai revelando para a gente a sofisticação daquela cultura, né? Quanto mais elaborado são esses objetos, mais também vai dando para a gente a noção de sofisticação dessa cultura, do que essa cultura valorizava, o que ela comercializava, enfim, e que são objetos que só foram construídos porque lá, né, ancestralmente, esses grupos originários foram sofisticando a sua forma de conservar alimentos, de guardar os alimentos, o que propiciava para esses grupos uma maior sobrevivência, porque quanto mais eu desenvolvo uma técnica ou de cocção, ou de conservação do alimento, ou de um líquido, ou de um produto que eu sou capaz de fazer, mais vai revelando a capacidade de criação e de associação que essa cultura permitia entre os seus membros. A alimentação está muito ligada a essa coisa do compartilhar, do dividir, do estar junto, né? Que aí vem toda a história social da alimentação. Alguma pergunta sobre esse panorama desses objetos, né, que quase todos que a gente acha perdidos, está ligado a essa vivência alimentar? Alguém tem alguma questão antes de eu mudar de assunto? Vai para lá, Nina, vai. Vai. Alguém já conhecia essas histórias? Tem algum comentário? E aí, para quem quiser saber... Oi, diga. Sabe que eu percebi, Elza, que na sua fala a gente come isso como se fosse sempre assim, ou se fosse uma coisa natural, né? E ela não é natural, ela é cultural. E ela é ela é tão construída cultural, socialmente. que ela chega, né, na sua fala fica muito interessante, porque ela chega a alterar a nossa condição biológica, né? Quando você fala daquela questão da mandíbula, de uma mudança até fisiológica, mas ela parte de hábitos culturais, né? Então, quer dizer, é o homem recriando o seu próprio, né, a sua própria biologia, de uma maneira que às vezes a gente não tem essa compreensão, ou não olha sob essa perspectiva, né? É muito interessante.
Porque, na verdade, eu sempre falo que o homem atual ele perdeu uma coisa de entender que a gente trabalha para se alimentar, essencialmente. Tudo mais que a gente construiu é supérfluo, porque, na verdade, o grosso do trabalho ele sempre foi feito em relação ao alimento, que era a sobrevivência, porque a hora que a gente não tem isso, não tem os alimentos, aquele grupo fenece, morre, né? A gente já viu isso acontecendo na Etiópia, ou mesmo agora a gente está vivendo uma situação lá em Marabá, enfim, que acabou a luz e que as pessoas não sabem mais viver sem a luz e tal, e que vai trazendo a fome de volta, porque a gente tem onde armazenar, etc. Sofisticamos isso, não é? E aí, quando falta esse elemento essencial, que é a energia, não é? Todo mundo está em risco, né? Aumentam as doenças, aumenta o desespero das pessoas, o grupo se desorganiza e tal. E pensar que foi isso mesmo, que agora aparentemente está desorganizado, foi o que organizou o homem lá atrás, socialmente falando. Os homens se juntaram porque foram percebendo, né, que quando eles faziam as coisas juntas, e principalmente quando é isso que eu falo, quando ele dominou o fogo, quando ele pôde fazer uma fogueira, apagar e acender essa fogueira, então controlar a ignição, né, a capacidade de botar fogo, isso muda o jeito do homem estar no mundo. E isso vai possibilitando um outro jeito de estar, e que o centro era a busca dos alimentos, né? E depois ele descobre que ele pode usar esse fogo como defesa, ele descobre também que isso, quando ele faz a cocção, os alimentos duram mais, não é? Que muda o sabor, que tem uma diferença de sabor entre o cru e o cozido, tem um esforço menor quando você come aquilo, né, que você mastiga, e que vai dando essas mudanças todas, né? Isso, por exemplo, da evolução do crânio é muito forte, né? Os homens que foram passando por essa mudança foram tendo filhos com a mesma capacidade, e aqueles que ainda conservavam a mandíbula maior não tinham o mesmo desenvolvimento cerebral, que também está casado com a questão de eu comer mais proteína, vamos dizer assim, né? Eu ter mais e não morrer tão facilmente, né? Porque os primeiros homens morriam de doenças diarreicas, né, gente? Não tinha controle na qualidade do seu alimento. Então, é absurdo você pensar que praticamente o alimento ele vai diferenciando a espécie humana, né? Vai sofisticando, ela vai também mudando, né, o seu meio para conseguir desenvolver outras habilidades que são manuais, né, e que chega na arte, inclusive, que precisa representar isso, que precisa, se você olhar naquelas pinturas rupestres, quase tudo que está representado ali está ligado à caça, à obtenção dos alimentos, e a caça como algo muito sofisticado, né? E sempre está sendo apresentada por mais de um homem, né? E que vão caçar um animal maior que ele, e que aí, como não tem jeito de conservar, eu tenho de chamar muitos para ajudar a comer, né? E aí a fogueira, a coisa do carregar esse animal, então vai criando, vai se construindo esses laços que para a gente hoje a gente acha que é natural, mas não é, ele foi construído socialmente. Né? E a alimentação ela continua fazendo isso com a gente, é que a gente não olha para ela com esse olhar. Né? Nós construímos amigos quando a gente come junto. Né? Eu já vivi isso, de chegar num restaurante e sentar perto de alguém que eu não conhecia, aí almoça 2, 3 vezes naquele lugar e aquela pessoa acaba virando seu amigo, até porque você, ou amiga, porque você dividiu uma mesa, uma refeição e etc. Né? Tem namoros, tem casamentos que começam dessa forma, né? E a gente não se dá conta que a comida vai construindo essas possibilidades, até hoje ainda, que isso está perdido, né? Para a observação, né?
mais aquilada, mais refinada das relações humanas. Né? Eu falo que a gente não come com o inimigo, né? A gente come com aquele que a gente, de alguma forma, tem alguma afinidade. Né? Se eu estou muito bravo com alguém, eu não consigo comer com aquela pessoa. Né? Enquanto aquilo não é resolvido, eu não consigo partilhar a comida. Né? Isso é real, né? É uma coisa que acontece. Mais alguém? Vamos lá, Mari? Bom, então, como eu estava falando, agora entrando nessa coisa do papel social mesmo da alimentação, né? Dessa coisa que tem a ver com as relações sociais e com as construções de conhecimento que a sociedade humana faz em cima da questão alimentar. Né? Então, acho que, assim, a fome, não é? Ela é a base da sobrevivência animal. Todos nós temos fome e, para isso, fazemos um esforço para obter, enfim, os alimentos para não morrer de fome. Mas os homens, eles são diferentes, né, dos animais, de maneira geral, né? Porque aquilo, o fogo, né, ele faz uma conservação alimentar dos alimentos, inicialmente, e isso faz com que o humano ele descubra essas diferenças de sabores e também revela, né, uma questão que é a construção do paladar, né, que é diferente da saciedade da fome. O paladar é, na verdade, algo que está ligado a uma sensação mais psicológica do que física. Então, o homem ele descobre, né, nesse prazer de comer, né, da fome saciada, que também ela não é saciada por qualquer coisa, né? Ela vai ser saciada nessa construção do paladar, né? Nesse refinamento que dá o apetite, né? E que o apetite é isso, né? Tem valor ali. Né? Então, eu gosto de saciar a minha fome, por exemplo, com um prato de arroz e feijão. Estou falando porque foi isso que eu fiz hoje. E não foi por acaso, né? Porque ontem estava aquela confusão, sem luz, aquele caos, então comi um lanche rápido e tal. Daí hoje falei, não, mereço comer arroz e feijão, né? Porque a casa estava um caos. E eu vou aonde? Eu vou buscar nos sabores primitivos da minha cultura ou do meu núcleo familiar e faço arroz e feijão hoje. Então, não é gratuito, tem um input, dizer, graças a Deus que existe o pedreiro, que existe o eletricista para resolver o problema. Então, faz-se essa busca. Né? E, claro, que na nossa sociedade isso vai aparecendo assim numa fresta, numa nesga de luz, né? Que a gente faz e não se dá conta de onde vem, de onde isso vem, né? De que lugar isso vem. Porque até o que a gente come mesmo, quando está triste, quando está nervoso, ou tem razões. Se a gente for buscar, a gente vai lembrar, a minha mãe, quando eu estava triste ou doente, fazia tal coisa. Né? Então, está aí o início, né? Enfim, da nossa socialização. E aí a gente vai buscar segurança naquilo que a gente domina e tal. Claro que também, historicamente, né, o homem ele é aquilo que eu falei, ele não conseguia dar conta de caçar, porque se a gente olhar para nós e olhar para uma fera, olhar para um animal, os animais são fisicamente muito mais competentes do que a gente para se defender, para viver na natureza. Nós somos muito frágeis perto deles. Né? Então, a caça, a coleta, enfim, precisou sempre de ajuda, e essa ajuda foi aproximando um homem do outro, um grupo de seres humanos de outro, e aí e essa urgência da sobrevivência, da busca do alimento, foi fazendo esse grupo ficar mais coeso. E aí também foi
aparecendo é essa conquista do compartilhar, que é o dividir. Você pode mudar, Mari? Claro que essa conquista, essa partilha, ela vai criando um conceito, que é o conceito da comensalidade, aquele que come junto, aquele que faz alimentação junto. E que, se a gente pensar, essa comensalidade ela vem do plantio, se a gente pensar no homem agrário, até hoje, em algumas sociedades, isso é muito, muito forte. Então, por exemplo, hoje em dia, a gente considera os japoneses grandes comensais. Por quê? Porque eles sofisticaram muito a alimentação deles. Então, se você olhar cada comidinha que eles fazem, cada coisa que eles preparam, é quase que uma obra de arte. Então, se você olhar um prato, uma refeição japonesa, é cheia de detalhes, é cheia de potinhos, é cheia de coisa de você pegar, põe aqui e tal. Então, é uma que está ligado à dificuldade de obter alimento naquela cultura, porque são ilhas, então muito mais difícil você plantar, você produzir. Então, como é que eu compenso isso? Eu crio símbolos, eu crio signos, eu crio valorização daquilo que é tão difícil de obter. E assim vai, se a gente for percorrendo as diferentes sociedades, a gente vai ver que a complexidade da alimentação ela vai ganhando caráteres muito particulares, representando muito daquela cultura e que está ligado muito à dificuldade de obtenção do próprio alimento. Quanto mais difícil para obter o alimento, mais sofisticada fica a apresentação, o jeito de fazer, mais apurado vai ficando aquele paladar, e etc. A comensalidade também ela dá essa ideia do compartilhar, do que a comida não basta ser posta num prato, ela vai se sofisticando. Então, se a gente olhar como é que a gente... uma coisa é como eu como todo dia. Outra coisa, quando eu recebo um convidado especial. Então, alguém que eu gosto muito, que eu sou... me relaciono muito bem, que coisas a gente, na nossa cultura, agora vindo para a nossa cultura brasileira, o que a gente pensa? O que aquela pessoa gosta de comer? Você arruma a sua mesa de um outro jeito do que você arruma no cotidiano, você põe os melhores utensílios para receber alguém que você gosta muito, você faz uma refeição mais longa, mais demorada, porque tem muitas coisas para compartilhar, não só a comida, mas emoções, histórias. Então, esse compartilhar na sociedade brasileira ele vai criando muitos detalhes. E claro que esse compartilhar ele também desenvolve algumas virtudes, vamos dizer assim, algumas qualidades humanas. Então, quando eu partilho a comida, eu estou sendo solidário, Muitas vezes é tão forte esse partilhar que ele leva à construção do altruísmo, que é aquele que faz sem desejar nada de volta, não é? Da generosidade interna, porque tem duas generosidades, tem uma que é construída socialmente, até pela escola, mas tem uma generosidade que ela é muito espontânea. Então, alguém que você vê que está sofrendo, você vai lá e faz um chá, ou dá alguma coisa que você sabe que aquele sujeito precisa ou gosta. Então, esses valores sociais eles não estão explícitos, mas eles estão contidos no ato de partilhar a alimentação. Então, a escola ela é muito propícia, porque as crianças comem junto, da gente ir construindo a solidariedade, a própria socialização dessa criança.
e essas outras virtudes que eu levantei. O comer junto na família é um costurar, é um alinhavar de vínculos, na verdade. Então, e isso acontece quando a gente é muito pequenininho, né? Quando o pai, a mãe e o irmãozinho sentam, o bebê está lá olhando, e aí, na medida que ele vai ganhando idade, meses, que ele já pode comer algumas coisas, ele briga, inclusive, para estar junto, porque ele quer participar do grupo, ele quer estar ali junto, porque ele vai lendo essas emoções todas que passam pela solidariedade, pelos vínculos, pela generosidade, de se perceber cuidado. Então, ele começa a querer participar disso desde muito pequeno. A gente vê bebês, por exemplo, está acontecendo com o meu neto, que tem um dos meus netos que tem 8 meses agora. Ele só come no jantar se tiver todo mundo na mesa. O almoço ele come sozinho, mas se o pai e o irmão estão sentados, ele fica enlouquecido, senta, e aí ele quer comer o que os dois estão comendo, porque ele já descobriu que ele pertence ao clube do Bolinha, entendeu? Que é isso que ele quer imitar, enfim, né? Então, a alimentação ela tem muitos aprendizados, né? De identificação com quem você se identifica, você tenta imitar aqueles que você acha importante para você. Então, se a gente pensar no horário da alimentação, tem mil aprendizados acontecendo que muitas vezes a gente, como professor, não se dá conta, né? E principalmente a construção de regras e normas, que são elementos que são exteriores, né, a nós mesmos, que vem pelo como o grupo age, e rapidamente eu aprendo que eu não posso pegar o meu garfo e atacar o bife do vizinho. Ninguém precisa me dizer isso, isso a gente já sabe, parece que a gente já aprendeu isso antes de ser dito, né? Que é uma norma, e tem outras, né? E conforme a sociedade é que são as regras. Então, por exemplo, na cultura árabe, arrotar a mesa após uma boa refeição, eu estou dizendo que aquele alimento foi maravilhoso, que aquela refeição foi maravilhosa, e eu estou fazendo um agradecimento ao dono da casa e a quem cozinhou. Na nossa cultura, arrotar na mesa é uma coisa horrorosa, né? Eu preciso dizer, nossa, que comida mais gostosa, e aí a dona da casa, o que ela fala? Ah, você quer mais um pedacinho? Então, tem toda uma cerimônia aí da regra de como nós nos comportamos à mesa, né? E que não foi dito explicitamente que essa era uma regra na nossa cultura. Nós aprendemos pela vivência, pela experiência, e é introjetada com muita força, porque conforme o grupo social em que eu estou inserido, eu aprendo essas regras sem nenhuma palavra. Né? Eu aprendo porque eu vou vendo a cerimônia, eu vou vendo o ritual que está acontecendo e eu vou seguindo esse ritual. Então, é um jeito de aprendizado que nem sempre a escola ela observa, ela vê, né? Muitas vezes a escola cria um ritual dentro dela, não pode conversar na mesa, não pode beber água, não pode... A gente, dentro do universo escolar, é muito frequente você criar uma coisa diferente do que a sociedade que está da porta para fora da escola faz, não é? E aí a gente precisa trazer essas coisas da sociedade, que sejam de qualidade, para dentro da escola. E tem uma razão por que isso também foi criado assim, algumas regras para as crianças e regras outras completamente diferentes para os adultos, né? Muitas dessas regras elas foram construídas no processo de colonização do Brasil. Então, para os escravos, tinha uma regra muito forte: eles não podiam conversar no horário da alimentação. Por quê? Porque o capitão do mato, o capataz da fazenda, não queriam que
essas pessoas conversassem entre si para evitar a elaboração de plano de fuga e etc. Então, era proibido falar. Só que as mulheres negras foram ser cozinheiras da casa, foram ser amas de leite, e aí elas levaram essas regras para dentro da casa grande e criaram os seus filhos e os filhos da casa grande do mesmo jeito que elas eram tratadas lá na senzala. Eu não sei se dá para entender o que aconteceu. Isso é um pedaço da nossa história. Tem um outro pedaço que os religiosos que vieram para o Brasil, particularmente os jesuítas, eles tinham uma coisa de que, para você ganhar o céu, você tinha de fazer muitas mortificações. Então, você não podia usufruir dos prazeres da alimentação. Então, um jeito de você diminuir o prazer é não falar à mesa. Eu falo porque eu fui educada em colégio de freira e não podia conversar à mesa. Né? E a freira dizia isso é uma mortificação para você ganhar. E eu não entendia a palavra mortificação. Levei anos para entender o que significava essa palavra. Eu era pequenininha, tinha 7 anos, e falava, meu Deus, o que é mortificação? E eu não entendi, eu lia no dicionário, mas eu não conseguia entender o que era aquilo. Porque, na verdade, é privar você do prazer. Então, e mortificar, né? É quase que te levar para a morte, vamos dizer assim, né? É tirar um grande prazer que, na verdade, ele é dado naturalmente na alimentação. Então, a alimentação, ela mistura esses conceitos que são religiosos e profanos, né? A festa sempre tem um caráter mais profano, os rituais mais um caráter religioso. Então, a gente pode estar observando, toda vez que nós, né, aqui pensamos, vamos fazer uma festa amanhã, a segunda coisa que a gente fala, o que a gente vai levar para comer ou para beber, né? Diferente dos ritos, né, que você já tem estabelecido, que lá no rito, naquele dia só se come tal coisa, e que está ligado a muitas religiões, a quase todas as religiões. Então, você pegar o candomblé, tem ritos ligados com comida, e que muito recentemente eu descobri por que tem a morte dos animais e por que eles botam esses animais na floresta. Porque isso acontece só no Brasil, porque tinham muitos negros fugidos, eles usavam alimentação para deixar comida para o escravo fugido, com um caráter de religioso. E aí isso passava, o capitão do mato, enfim, o capataz da fazenda, deixava aquele grupo fazer isso. E era o jeito de alimentar quem tinha fugido do trabalho, né? E eles punham uma grande quantidade, que era para o cara pegar e andar muito, ir muito longe da fazenda. E isso vira uma coisa que é incorporada na religião afro, né? No Brasil, particularmente. Por isso, por essa fuga e tal. Então, os ritos, eles são definidos, né? E se a gente pensar na religião católica, né, tem o rito da comunhão, que tem a hóstia, simbolicamente, é o pão, o corpo de Cristo, e o vinho, né, que é o sangue de Cristo, que vem, na verdade, da cultura romana, né, e que chega até nos nossos dias. Ainda os religiosos, os praticantes, ainda fazem isso. Se você pegar uma religião japonesa, eles também têm muitos ritos com alimento, né? E lá, por exemplo, a importância do arroz, a importância da alga estar presente junto, e assim por diante. Você vai pegando quase todas as religiões, têm ritos marcados com elementos alimentares, né? E, claro, que isso tudo junto, ele vai dando para a gente a ideia de a que grupo eu pertenço, a essa coisa de pertencimento mesmo. Então, eu vou desenvolvendo
né? Isso vai se constituindo na minha identidade, que é pessoal, regional e até nacional. Então, esses ritos, essas regras, essas normas, o vínculo, o próprio papel da escola e etc., vai dando para nós a ideia de a que grupo eu pertenço, aonde eu me localizo, quem eu sou. Por exemplo, a questão de identidade nacional é muito, muito forte quando a gente viaja. Quando você sai, né, do seu país e vai para um outro país, chega uma hora que você começa, por exemplo, aconteceu muito comigo isso, de começar a sentir falta do arroz e feijão, dessa combinação, que nos lugares na Europa são poucos os lugares onde você come essa combinação arroz com feijão. Por exemplo, na Inglaterra, o café da manhã em inglês, ele tem feijão, ele tem bacon, ele tem ovos, um café típico em inglês. Mas aquele feijão não matava minhas saudades do arroz com feijão, que era essa mistura muito própria nossa. Eu ia na Itália, tem arroz, tem um monte de risoto, mas não era a mesma coisa do que comer o arroz e feijão nessa combinação. Então, isso me diferenciava tanto do inglês como do italiano e tal. Por mais que eu reconhecesse que era uma coisa conhecida, mas não era igual a mim, não era o lugar de pertencer, né, do estar integrado completamente. E isso acontece também na nossa sociedade, né? Acontece, por exemplo, se eu venho da Bahia, eu tenho um jeito de comer. Se eu venho de Minas, tem um outro jeito, né? Se eu sou do interior de São Paulo, tem um jeito caipira, né? Por exemplo, lá da região de Itu, tem um jeito próprio de comer ali, né? E assim por diante. Você vai lá no Rio Grande do Sul, você olhar a comida, é um outro jeito. Então, essas são as identidades, né, que aparecem, que estão ligadas à alimentação das diferentes regiões. Alguém tem dúvida sobre alguma coisa aqui que gostaria de estar discutindo? Ou levantando? Alguma questão? Então, na verdade, o que eu estou desafiando vocês é a pensar se, na hora que vocês oferecem alimento para as crianças na escola, essas questões que eu estou levantando, se elas estão na intenção de vocês, se elas estão no planejamento que vocês vão elaborar. Será que estão? Então, é coisa para a gente Elza, pensar eu seriamente. Oi, fala. queria dar um exemplo. Diga. É assim, é uma coisa que tem a ver com alimentação e ela tinha a ver com outras coisas também. Eu trabalhei numa comunidade muito vulnerável, né, de uma condição socioeconômica baixíssima, né, na época considerada mais baixa, assim, era 70% de alunos tudo do Bolsa Família. E aí, assim, eu me deparei com algumas circunstâncias lá. Uma delas é que, assim, a escola ela era de tempo integral e a gente comia junto na escola. Então, a gente almoçava junto. E muitos deles tinham uma alimentação muito, vamos dizer assim, inferior dentro das suas casas. E aí tinha um menino que ele, na verdade, eram 3 crianças de uma família, o pai tinha suicidado, a mãe morava, né, trabalhava, ficava fora o dia inteiro. Esse menino, ele era loiro, branquinho, diferente dos outros, e ele comia em 2 minutos um prato de comida, de arroz, feijão, salada e alguma carne. E aquilo deixava a gente muito, assim, né? Primeiro me desafiou porque ele comia e entrava na fila para repetir. E assim, tinha 2 coisas que estavam erradas ali. Primeiro, assim, aquela forma de comer que possivelmente viesse a fazer mal, né, para o seu organismo. Além dele, né, espalhar, deixar os arroz tudo espalhado lá, ele entrava na fila e cortava, não é que cortava, ele entrava na frente daqueles que não tinham comido ainda. E aí eu me rendi a uma situação, né, que é contra um princípio, porque assim, a escola é laica,
Mas É, lá, quando eu entrei, a turma queria rezar, sabe? Assim, é, na verdade, eu sou muito religioso, mas eu entendo que eu procuro separar essas coisas. sim, E aí a gente achou um meio. Foi assim, a gente combinou que a gente só poderia comer depois que todo mundo fizesse a oração. E aí ninguém é, poderia pegar o prato e sair comendo, sabe? Então, é, e isso foi uma coisa que ajudou tanto na organização, porque assim, aí todo mundo pegava o pratinho, e aí a gente fazia uma oração simples, e aí depois dessa oração simples, eles poderiam comer. Mas aquele menino, isso organizou no sentido da fila, mas ele ainda continuou comendo em 2 minutos. E aí, e aí eu tive que estabelecer uma outra regra de alimentação, porque ele era o primeiro a ir para a fila, e aí a gente estabeleceu assim, ó, quem comer antes, por exemplo, se era meio-dia e 15 que a gente fazia oração, né? Ele saiu meio-dia de repente, é assim, a gente vai ter que esperar até o horário da repetição, e tem que esperar sentado, sabe? E era engraçado, porque assim, às vezes ele continuava comendo rápido, e às vezes ele não podia levantar para pegar a repetição, mas ele tinha que esperar lá dar o horário, mais 5 minutos esperando. Mas era uma coisa assim que aí, né, conforme você falou, a gente vai criando alguns hábitos que, na verdade, não tem a ver com alimentação, mas envolve a situação social daquela organização, daquela sim, instituição, daquelas crianças, e que, na verdade, assim, a oração era uma coisa de fórum íntimo, mas a gente estabeleceu institucionalmente, mas visando, né, não só o respeito pelo alimento, mas uma organização mesmo sabe, para que eles pudessem ali respeitar uns aos outros, né? Porque eles brigavam na fila, assim, também tinha tudo isso. E aí você falando me remeteu aí a essa história, que é uma história que eu vivenciei muito forte. então, eu nem vou dizer se está certo ou está errado e tal, não é essa a questão, mas acho que é assim. O que, que aquele grupo de alunos estão revelando para a gente, não é? Possivelmente esse comer rápido, esse um pouco de desespero, ele pessoas, grupos que passaram fome durante muito tempo, ou se alimentam muito mal, ou que não partilham, na verdade, a comida na família de um jeito equilibrado, ele vai mostrar um monte de comportamentos que não são os esperados para o nosso grupo social, não é? Então, a escola ela também tem de se preocupar com isso. Agora, as normas que a escola vai estabelecer, eu acho que é sempre pensar que ela tem de ser a de melhor qualidade para que esse menino ele possa transitar da cultura originária que ele está para uma outra cultura, ele possa ir e vir, porque o jeito dele comer e tal não tem menor ou maior valor do que o jeito que a sociedade come. Ele tem razões lá que a gente precisa olhar para elas, muito mais do que para o jeito. Eu não sei se dá para entender o que eu estou levantando. Dá, Porque se sim, o grupo de professores entende que aquele menino possivelmente tem uma ansiedade em relação, uma ansiedade que ele deposita lá na comida, obrigatoriamente ela não é uma ansiedade pela alimentação. É uma ansiedade que o único lugar que ele tem para depositar é no horário da comida. Então, ele come correndo, ele vai para a fila repetir de novo. É um magrelo, que nem gordinho é, e come aquela montanha, não é? Eu até sei o tipo de menino, eu estou definindo. era um galeguinho magrelinho chamado da Jeremias. Pois Ele não é, era então, gordo, o não. Jeremias, possivelmente, o que, que ele estava fazendo? Ele estava depositando uma ansiedade que é de caráter muito maior do que da comida. É uma ansiedade do jeito de vida, do jeito que ele está inserido, da ausência de muito mais coisa do que comida, não é? E como ele não sabe lidar com isso, aonde faz? Deposita na comida, né? E nós adultos também fazemos isso. Quando muita gente, por exemplo, ganha peso, agora, na pandemia, um montão de gente ganhou peso porque está ansioso e come mais, na verdade, do que precisa, por um lado. A segunda coisa, como muita gente ficou muito tempo preso dentro de casa, ficou sedentário. O sedentarismo, na verdade, deveria levar
a gente a não ter tanto apetite, mas como a gente está ansioso, porque está em casa, aumenta o apetite. Então, muita gente ganhou peso. Meu irmão, por exemplo, outro dia veio me ver aqui e ele dizia, imagina, e é um magrelo. Ele dizia, imagina, eu ganhei 5 quilos. Quando que eu ganhei 5 quilos na vida? Claro, aí eu fiquei brincando com ele um pouco, eu falei, virou comilão, não sei o quê, daí, mas eu fui, claro, ele estava super ansioso, o que ele tinha para fazer? Imagina, é advogado, tem um escritório, nesse momento não podia atender ninguém e tal. Ele começou a cozinhar, e aí ele cozinha super bem, então enchia a pança da família inteira, entendeu? Todo mundo ganhou peso da família. E todo mundo, claro, que estava na mesma toada, entendeu? Na mesma. Porque todos estavam ansiosos, depositavam. Então, acho que depositavam essa ansiedade na alimentação. O que vale a pena a gente ver que quando isso aparece, não tem o melhor ou o pior, mas a gente teria de estar pensando qual seria mesmo a alimentação mais qualificada. Óbvio que, do ponto de vista alimentar, mastigar bem é um princípio de qualidade na alimentação, porque quem não mastiga direito o alimento, ele vai sobrecarregar mesmo o processo digestivo, tem uma questão que é científica, né? E com essa criança era muito mais interessante a gente ter discutido, comia com garfo ou com colher? Como que é, Elza? Ele comia com garfo ou com colher? Ele comia com garfo mesmo, né? Porque lá a gente já tinha pratos de vidro, né? Tá, então, é Garfos, que isso era comer muito com bom. garfo, o bocado é menor. É. Mas aí a gente teria de ter observado, ele mastiga? Então, eu nem agora eu não vou recordar se ele mastigava, mas assim, Não, mas eu só estou não vou perguntando, que recordar. são perguntas que a gente teria de fazer. É, Ele mastiga? Essa criança mastiga? Se não mastiga, como é que nós vamos fazer para lidar com ele, para que ele aprenda que mastigar é uma coisa importante? Não é? é, Porque, assim, acho que a nutrição ela tem coisas que são coletivas, mas que muitas soluções elas são individualizadas, que é para cada um, né? E a escola, no geral, vê o coletivo, mas poucas vezes ela olha para o um. Nós, no Brasil, somos muito de uma coisa coletiva na escola. Olhar o um é super difícil para nós, professores. Então, acho que esse movimento do ir para o coletivo, ir para o individual, e aí pensar, nossa, esse menino, ele precisa aprender as regras que são coletivas, mas ele também precisa que eu olhe o que está acontecendo com ele, na verdade. é. E aí tentar, claro que não tem uma solução única, mas, por exemplo, tem um segredo. Se eu ponho alguém que come muito depressa na frente de alguém que come mais devagar, ou bem devagar, o mais vagaroso influi no apressadinho. Isso a gente já sabe na nutrição. O que acaba de comer, ele vai ficando desesperado porque ele vê que o outro ainda está comendo. E aí, se eu fizer isso com uma certa frequência, o ritmo do apressadinho vai diminuindo. E o ritmo do aquele que é mais tranquilo, que come fazendo hora, que é o meu caso, quando eu sento na frente de alguém que come mais depressa, eu fico desesperada, eu falo, ai meu Deus, ele já está acabando, eu nem fiz a metade do meu prato. Né? Porque se deixar, eu fico meia hora sentada na mesa, porque eu sou lerda mesmo para comer. Tem vantagens isso do ponto de vista biológico? Tem, porque eu tenho mais saciedade, eu vou demorar mais para ter fome. Então, eu sempre fui uma pessoa relativamente magra, até por causa do ritmo da comida, porque tenho a saciedade aqui na cabeça, não no estômago. O apressadinho, ele tem a saciedade no estômago, e não aqui. Então, daqui 1 hora, ele está com fome de novo. E aí ele vai ter enfim, já vai criando essa coisa do ritmo, ela vai dando a possibilidade de você engordar lá na frente, por volta de 30, 40 anos, muito. Né? Por quê? Porque eu aprendi, né, que eu posso jogar na alimentação a ansiedade,
que eu não preciso ter uma satisfação que ela é psicológica, que ela é mental, enfim. E que isso a gente pode intervir na escola. Isso é uma conversa com um menino um pouco maiorzinho, isso é possível você conversar com ele, né? Então, esse é o olhar para um, né? E aqui a gente está falando que, na verdade, que tanto a família quanto a escola, o que eu estou dizendo, é responsável pelas construções dos hábitos. Não é uma coisa só da escola e não é uma coisa só da família. É uma coisa dos dois em parcerias, porque muita coisa eu vou ter de perguntar para a própria família para saber como atuar, ou para a própria criança, se ela é maior, né? Ou perguntar mesmo, mas por que você tem tanta pressa? Porque é uma coisa que ninguém nunca perguntou para ele, né? Então, acho que assim, os projetos ligados à alimentação têm de estar inclusas questões de construção de hábito, de comportamentos, que são coisas importantes, né, para qualificar a alimentação. Porque o tempo todo a gente tem que pensar que a comida está lá, mas ela tem de ser tão oferecida com qualidade, para que, na verdade, eu possa dar um salto. Né? Elza, okay? Oi, diga. Aproveitando o gancho de construção de hábitos, posso colocar os slides? Pode. Então, acho que os hábitos, os hábitos, né, alimentares, eles vão refletir, na verdade, as regras e as normas dos grupos sociais que eu estou inserida. Então, é da família, é do bairro, é da origem da cidade aonde eu venho, do lugar aonde eu venho e tal. Ele também é um ritual, né? Familiar. As famílias têm ritos, têm jeitos muito particulares de se relacionar com o alimento, né? E que também a criança precisa ir reconhecendo, né? E a escola, na verdade, ela vai herdar, né? Ela vai receber uma série de pequenos hábitos, de pequenos ritos, de processos de socialização de diversas famílias, de diversos núcleos familiares. Então, acho que assim, a escola ela sempre tem de estar preocupada em qualificar também esses hábitos, em respeitar aquilo que vem da criança, porque ela é do grupo de onde ela se originou, e eu não tenho de dizer que é melhor ou pior, mas eu tenho de oferecer, do ponto de vista histórico, o hábito mais representativo da cultura dominante. Para quê? Porque a criança possa navegar na sua cultura e seja capaz de navegar na cultura mais sofisticada, vamos dizer, que a gente considera, porque não tem uma melhor que a outra, mas vamos dizer, olha, São Paulo se come com garfo, faca, colher, usa-se guardanapo e etc. É a cultura dominante da cidade. Eu tenho de aprender a trafecar nessa cultura, mas eu não vou negar as coisas que eu comia com a mão lá no interior. Tinha um monte de comida que era feita com a mão, e era uma delícia comer com a mão. Não é? Então, a escola, principalmente para as crianças menores, que são de 4 e 5 anos, não dá para eu dizer para ela que é feio comer com a mão. Não é feio comer com a mão, é um jeito de comer. Não é? Mas que ela também, aqui nesse espaço, ela deve aprender a comer com os talheres, porque tem um momento que ela vai precisar disso, socialmente falando. Né? Um grupo indígena, ele come com as mãos, e o que é líquido, ou toma na cumbuca, né? Ou com uma colher que é de pau, que é uma colher mais primitiva, vamos dizer, mais grosseira. Aí, por exemplo, chega um menino indígena na escola, ele vai comer muitas coisas com a mão, mas eu tenho de oferecer para ele os instrumentos, e não é feio comer com a mão. Tem culturas que comem com a mão o tempo todo, né?
O que, na verdade, eu tenho de oferecer para a criança é a possibilidade dele usar qualquer instrumento, e que não é melhor e nem pior, né? Um jeito disso acontecer, por exemplo, é pedir para a família mandar a receita de um prato que se come com a mão, né? Para a escola. Aí a cozinha faz, todo mundo vai experimentar aquele jeito de comer com a mão. E no dia seguinte, a escola faz um jeito que o menino... E aí a gente desafia o menino a comer com garfo. Eu não sei se dá para entender isso, esse jogo. Não tem um jeito melhor ou pior, né? Tem culturas que comem com a mão há milhares de anos, né? E que não são melhores e nem piores. Por exemplo, São Paulo tem uma migração de paraguaios, de bolivianos enorme. E uma das grandes questões era como trazer para... E que tem muitas crianças que estão na escola, algumas falando guarani, outras falando guarani, espanhol e português. E uma das questões era de não ter na alimentação escolar nenhuma experiência, nem nada da cultura ou paraguaia ou boliviana na alimentação escolar. A gente precisou pensar isso, principalmente porque eles estão morando na zona leste de São Paulo, e que isso a gente teve de pensar junto com as nutricionistas. E aí o segredo foi pedir para aquela mãe, a mãe escreveu uma receita, a escola um dia convidar essa mãe para vir cozinhar junto com a cozinheira, porque era muito diferente mesmo, os jeitos, o que era oferecido. A comida deles é muito baseada na produção do milho, de coisas com milho, que para nós, do centro urbano, está se perdendo, quando o milho é um alimento ultra qualificado para estar na alimentação da gente, ele é um alimento funcional, que tem, né, e que está perdido na cultura paulista, vamos dizer assim, ou paulistana, né? Então, esses hábitos alimentares, as regras de comportamento, a organização do espaço, utensílio, enfim, elas expressam, na verdade, valores, porque o alimento está ligado à construção de coisas que a gente valoriza mais ou menos, né? Portanto, tem uma estética e tem uma ética atrás dos hábitos alimentares, que não tão explícita, no geral está assim. Todo mundo conhece capitão, que é feito com... Você faz feijão e bem molhadinho, e aí você põe farinha de milho, vai cozinhando, né? E depois você faz um bolinho na mão, que chama capitão, que a gente come frio junto com café. Isso tinha muito lá em Itu, no sítio. E aí, para mim, isso é um valor que eu tenho até hoje. Hoje, por exemplo, no almoço, que eu falei que eu fiz feijão, na verdade, eu fiz o tutu com farinha de milho, que poucas pessoas comem hoje em dia, né? Por quê? Porque foi se perdendo da cultura caipira, né? E que hoje tem cozinheiros, grandes cozinheiros, tentando resgatar essas coisas perdidas, né? E juro por Deus, tutu de feijão frio, capitão, feito na mão, como um bolinho, com café quente, é uma coisa deliciosa. Para mim, tem sabor de infância, assim, né? E que você come com a mão, né? E se vocês olharem, cada um de vocês tem uma coisa que é muito particular lá da infância, que às vezes se perdeu, então, né? Você sabe quanto eu tenho? Eu tenho, Mari? Então, cuidar das pessoas, né, que a gente estava falando aí dessa coisa importante que é o hábito 40 e tal. minutos, Elza. Quanto? 40 minutos. Então tá. É 4h30 que a gente acaba, né? São 2 horas de encontro. É isso. Então, 40 minutos. Então, por exemplo, cuidar da alimentação, ela também tem esse significado, que é o reconhecer o que a outra cultura tem
e a gente poder incluir ou não, dependendo do lugar que a gente está. A escola pode ser muito inclusiva, que é isso, que são as experiências com cozinhas diversificadas. Então, não basta eu oferecer para a criança a alimentação que a escola traz, né? Mas também trazer o conhecimento não só do nosso umbigo, mas também do que existe no mundo. Então, sei lá, estou discutindo a história da cultura japonesa, por que eu não posso um dia levar as crianças num restaurante japonês? Eu posso. Por que eu não posso levar as crianças a comprar verduras e frutas num sacolão ou numa feira, não é? Para que elas entendam o processo, que, na verdade, é reconhecer, é incluir as experiências que estão sociais para dentro da escola, né? Eu acho que também uma coisa importante é a gente perceber que as culturas que são excluídas mesmo socialmente, né? Sejam os negros, né? Os pretos, seja, no caso da Zona Leste, os bolivianos e tal, a gente precisa dar fala para essas crianças, a gente precisa permitir que, de alguma forma, elas se expressem, porque ser segregado, porque eu vim de um outro lugar, eu vim de uma outra região, é um horror isso, porque traz muito sofrimento para aquele que está sendo segregado, né? E a conversa do professor com essa criança faz a diferença, faz com que essa criança possa ser incluída, porque a gente só é incluído quando alguém nos acolhe, e a conversa é um acolhimento, né? Então, a gente tem isso com parte da cultura negra, preta, parte com esses imigrantes que chegam mais recentemente. São Paulo foi super difícil lidar com esse grupo, por exemplo, de bolivianos, porque os professores estavam mandando as crianças para o médico com o diagnóstico de que eles eram autistas, porque eles tinham dificuldade de falar o português. Então, é uma segregação. Você imagina você mandar um monte de criança para o médico e você mandava já com o diagnóstico de que eles eram autistas, porque as mães tinham dificuldade de falar português, as crianças também, e a escola não considerava essa dificuldade. Olha, foi um ano de trabalho para conseguir mexer nessa dinâmica e aí reconhecerem que a escola podia até ser bilíngue, se você quisesse. Ia ser uma vantagem para os brasileiros e para eles, não é? Porque ia aprender a falar espanhol, que hoje também é uma demanda, que é real, enfim. Então, acho que o hábito, a construção dos hábitos, elas passam por esse cuidado, que nem sempre, por reconhecimento, né, da cultura do outro, enfim, reconhecer que a gente exclui aquilo que as crianças fazem isso, e nós, professores, fazemos isso, né, de excluir, segregar, enfim, alguns grupos que a gente não reconhece, que a gente não valoriza, né? Tem alguma coisa para você completar, Mari, aqui, nessa coisa da inclusão e exclusão? Acho que não, acho que foi bem completo. Então tá, vamos lá para outra. Então, alguém tem alguma questão? Bom, claro que tem projetos que, como eu falei, que eu tenho projetos que são mais coletivos, e aquilo que eu também tenho de pensar no né, naquele que está fazendo uma coisa muito diferenciada, que eu tenho de pensar como é que eu vou incluir ele dentro dessa construção. Então, para alguém que é professor, que ensina, um dos jeitos da gente construir hábitos é pela repetição sistemática e sistematizada. O que é isso? Eu vou almoçar todo dia, na minha mesa vai ter prato, vai ter isso, vai ter aquilo.
vai ter colher, vai ter isso, vai ter guardanapo, vai ter toalha. E isso ele vai, é uma repetição que está dentro da rotina, que não é mal, faz bem. Rotina, ela faz bem para a criança, faz bem para a gente, organiza, ela permite isso, que eu vá me acostumando com aqueles elementos e tal. Mas para que a rotina tenha qualidade, ela tem de ser sistematizada. O que é isso? É que eu escreva sobre isso, que eu pense sobre a rotina, até onde essa minha rotina tem qualidade, porque a repetição, simplesmente, ela não é sistematizadora. A sistematização, ela implica em que eu tenha uma reflexão e eu escreva sobre isso, que eu problematize aquela rotina para poder qualificar aquela rotina, né? Então, eu tenho de olhar o que acontece com as crianças, eu tenho de ver, ouvir o que as crianças falam na hora da comida, eles dão muitas pistas para a gente. E também, dentro dessa rotina, ela tenha prazer, que todo mundo vá fazer essa rotina de forma prazerosa, que seja legal. E eu também tenho de ter modelo. Professor é uma pessoa influente na construção de conhecimento das crianças. Se o professor for uma boa referência, um monte de criança imita. Imita mesmo. Porque acha que aquela professora é maravilhosa, é o primeiro amor dos meninos e das meninas, é a professora. Professora não é esquecida, né? Eu lembro da primeira professora que eu tive, inesquecível, né? E ela influenciou a minha vida? Claro que me influenciou, ela ainda vive aqui dentro de mim, né? Ela trouxe, como não fazer orelha no caderno, coisas que é de organização, né? Do jeito de mexer nas coisas, e que foi de grande ajuda para mim, me fez outra pessoa, né? Se ela não tivesse passado pela minha vida, possivelmente eu seria de outro jeito. Então, ela teve uma influência. Então, eu, como professora, eu não posso esquecer que eu sou modelo, eu sou referência. Então, não dá para ser bruto, porque se eu quero alunos bem educados, não dá para ser bruto com eles, né? Não dá para ser sarcástico. Na verdade, se eu quero influenciar nos mais diferentes hábitos, e particularmente na alimentação, eu tenho de ser um ser justo, né? O mais justo que eu puder, o mais delicado que eu puder, o mais acolhedor que eu puder. Porque se a alimentação ela não tiver prazer e não tiver acolhimento ali, o que acontece ali naquele horário vira anti-exemplo. Eu vou fazer, quando eu crescer um pouco, eu vou fazer o contrário, porque aquilo não me era prazeroso. Então, o prazer ele tem de andar junto, e tem de andar junto essas coisas do comportamento, da afetividade, né? Do saber lidar, do saber compreender o que passa ali e poder ler isso, né? Faz pouco tempo eu vi a defesa de tese de uma aluna nossa num outro projeto que chama Vivian. É Vivian? Esqueci o nome dela agora, perdão. E ela ela é coordenadora pedagógica e ela faz um trabalho muito interessante de ouvir as crianças conversando no jantar. E aí ela vai narrando o que ela vai conversando com as crianças, né? E aí o que ela descobre? Que tem um menino no grupo que ela está conversando com uma menina do lado dele, e ele vê que a professora dele vem vindo, ele vira para a coordenadora pedagógica e faz: na mesa não pode conversar. E ele faz isso com um ar assim malandro, como dizendo: olha, eu não posso conversar, ela acha que eu não posso conversar, mas você está aqui conversando, então eu posso transgredir isso, né? Que era uma coisa, por exemplo, que a coordenadora pedagógica não sabia que a professora impunha para o grupo. Então, esse menino ele revela um comportamento da professora que não era o combinado da escola.
né? Eu posso até falar, conversar com eles, olha, vamos falar mais baixo, ou não vamos gritar no horário da alimentação, mas qual de nós come mudo? Nós sempre sentamos com alguém que a gente gosta e a gente sempre conta um monte de coisas no horário da alimentação para as pessoas que nos são próximas, né? A gente fala isso para criança. Agora, nós, ninguém fala, não conversa na hora da alimentação. Então, o menino estava fazendo uma denúncia, na verdade, né, de que havia esse pacto escondido, apesar dele saber que naquela escola todas as crianças conversavam, né? E assim por diante, ela foi descobrindo um monte de coisas que as crianças resolviam no horário da alimentação, ou coisas do tipo, por exemplo, que o menino vira para uma menina e diz: eu adoro você, eu posso sentar perto de você? E a menina falou: eu não gosto nada de você, pode sentar longe. O menino ficou acabado. Se eu não souber administrar isso bem, eu, professora, pensar como é que eu vou resolver isso de um jeito razoável, no dia seguinte, esse menino está dando uma porrada na menina. Eu não sei se dá para vocês entenderem, porque tem de ter uma conversa tanto com a menina quanto com o menino, não é? Para resolver uma situação dessa, porque levar um não na lata desse tamanho não deixa nenhum menino feliz. E ele vai aprontar alguma depois. E daí eu vejo só o aprontar depois. Eu não vejo o que antecedeu, né? Que tem uma causa outra, né? Enfim. Então, acho que essas rotinas e esse ouvir, eles são fundamentais, né? Então, o que eu estou dizendo é que a gente precisa qualificar a rotina de alimentação, que, no geral, não é pensada, ela é uma rotina que é estabelecida lá pela escola para organizar todos os grupos, mas o professor ele não tem uma reflexão sobre esse momento que qualifique essa rotina, que, na verdade, dê frutos. Vamos lá? No outro? Bom, tem um papel, então, na escola e tem um papel na família, na construção de hábitos, né? Ambos funcionam juntos, são complementares. Então, a comunidade onde eu vivo e a minha família são os hábitos construídos ali socialmente, dentro dessa comunidade, com seu próprio jeito, enfim. Esses hábitos ajudam, então, a construção da identidade de cada um de nós. A escola, ela tem de qualificar esses hábitos. Então, para isso, ela precisa de intenção, ela precisa de planejamento, de bons modelos, né? Pautados na própria vivência do professor e o próprio papel do professor. E a escola precisa ter uma articulação, né? Articular ações junto com a família. Então, se ela fala que, olha, nós estamos vendo que nenhuma criança usa guardanapo aqui na escola. Então, informar isso para a família, provocar a família a que use guardanapo também na casa, para ajudar a criança a construir esse hábito, porque tem um montão de criança que limpa na mão, limpa na beira da toalha, né? Ou fica com a boca suja. E isso é uma questão do bom comer, vamos dizer assim, que na nossa sociedade ou na cultura dominante, não é? Eu use guardanapo, e assim por diante. Isso é um detalhe, mas que faz diferença, né? Então, acho que tanto a família tem coisas que a gente tem de olhar como aquela comunidade funciona e poder respeitar isso e ampliar esses hábitos, como a escola precisa articular ações com a família. Então, acho que tem de ser uma coisa que socialmente ela tem de estar entrosada. Não dá para eu sair fazendo, negar o que a família tem, porque a família não é boa nem ruim, a família é a família que a gente tem, a gente vai viver com ela a vida toda. E eu falo que as guerras começam na família, né? Não é na escola, não é na sociedade. É dentro da cultura familiar nossa que a gente tem os ódios, tem as raivas, tem os amores, tem os desamores, enfim. Então, a família tem um conflito social existente ali. A escola pode ser uma grande mediadora disso. Então, a escola pode
trazer os elementos que eu chamo de civilizatórios, né? Que são esses traquejos sociais, essas normas e regras mais explícitas que ajudam a gente a viver melhor, né? O muito obrigada, o por favor, ele é muito mais fácil na escola do que na casa, né? Porque se eu tenho um pai que é mandão, possivelmente ele nunca diz obrigada para ninguém, ou nem pede por favor, né? Mas na escola eu posso criar isso como um jeito de viver socialmente, né? Se eu tenho uma mãe boca suja, na escola eu vou ter um outro linguajar e o sujeito até vai aprender a falar um monte de nome feio, mas ele vai aprender a usar, não é? Que aqui a gente não xinga o outro de bobo, né? Com 4 anos tem muito cagão, mijão, essas coisas, né? Que é a fase que eles usam essas palavras, né? Devagarzinho, a criança vai aprendendo que socialmente isso não é mais adequado, e é no convívio, e é a intervenção, né, a intenção da escola em criar, vamos dizer, uma etiqueta social. Então, aqui eu estou falando que não é só de hábito alimentar, eu estou falando de qualquer coisa que seja o hábito no palavreado, o hábito de se relacionar, como é o jeito apropriado, enfim. Essas intenções, a escola tem de ter intenção. A família não precisa, e nem consegue ter, né? Ela vai ensinando intuitivamente. Mas a escola precisa olhar e precisa pensar, eu tenho de intervir nisso, eu tenho de agregar elementos a isso, essa experiência pode ficar mais rica naquilo, e assim por diante. Então, a escola ela é um diferencial, ela existe para, na verdade, fazer da gente pessoas melhores, né? Essa é a função da escola, fazer de cada um de nós seres melhores, socialmente melhores, né? Vamos lá, Mari. Aqui está um exemplo de coisas muito simples. Essa é uma escola da Bahia, ali da Bahia de Todos os Santos. Essa foto está nas diretrizes em ação, onde tem elementos da cultura local, que é essa coisa de chita, palha e etc. E, na verdade, a gente está desafiando aí as crianças a se servirem sozinhas, aprenderem quanto põe no prato, aprenderem que eu não preciso fazer uma montanha de comida, né? Isso devagarzinho foi sendo construído porque, na verdade, as crianças aprendem essas coisas ligadas com a alimentação e com hábito fazendo. Então, eu tenho de deixar disponível, né? E vocês podem ver, ninguém está pondo uma montanha. Isso é depois de uns 15 dias que a gente implantou o self-service, de um jeito muito simples, em cima de uma mesa, com o que era possível, com o que eles tinham, né? E aí isso vai se refinando. Essas crianças, por exemplo, essa menina tem um ar de uma rainha, né? Está lá pensando se ela vai se servir desse cozido, se não vai, enfim. E que são alimentos que são próprios daquela região, né? Lá da Bahia, enfim, que é uma comida deliciosa. Tá ok? Vamos lá? Bom, claro que se eu tenho de ter intenção, eu preciso pesquisar o que a criança já sabe sobre aquilo, né? Então, aquela mesa e as crianças se servindo, teve um planejamento para que isso acontecesse, né? O professor teve de pensar, e junto com a direção da escola, com a cozinha, como organizar, né, todos os materiais e bens que precisavam existir ali, necessário para que as crianças pudessem se servir. Também houve uma informação do que ia mudar e como elas gostariam de que acontecessem essas mudanças, porque antes a comida vinha pronta, no prato pronto, na portinha, eles nem viam a comida, vinha tudo no prato.
Então, a gente precisou informar as crianças e discutir que elas iam ter acesso e como é que isso deveria estar acontecendo, né? Então, teve-se, na verdade, de estabelecer uma rotina, né, nova, enfim, para esse evento, para ele virar uma coisa cotidiana, do dia a dia, tal. Claro que a gente também foi pensando em introduzir cada comportamento novo, cada coisa que a gente desejava que as crianças fossem fazendo, aos poucos, uma coisa de cada vez, né? Primeiro foi o prato de vidro, então discutimos como ia ser, como não ia. Depois garfo e talher, que todo mundo podia experimentar, que tinha garfo, faca e colher para todos, que eles poderiam pegar, levar para a mesa e aí experimentando, se tinham dificuldade, pedir socorro para o professor e tal. E claro que o professor ele precisa dominar o processo que ele vai estabelecer. Ele precisa estabelecer isso, ele precisa conhecer profundamente como é que deve funcionar um self-service, ou que pode funcionar um self-service no cotidiano, ou até mesmo na pandemia. Tem um município que pensou em manter o self-service durante num possível retorno na pandemia, com a ajuda do professor. Agora, para isso acontecer com segurança, todos os professores têm de dominar esse processo, né? E estabelecer, quando eu tenho de estabelecer regras com as crianças, tem de ser um a um, uma de cada vez. E a criança também ela tem de ter uma noção do passo a passo do que ela vai fazer. Porque se isso tudo não estiver acontecendo, eu implanto uma experiência que morre na beira do mar, morre na beira d'água, de sede, porque alguém furou, alguém não conseguiu planejar direito, alguém não conseguiu refletir sobre tudo que a criança precisava e tudo que eu preciso para estabelecer algum tipo de rotina nova ou de um evento novo dentro da escola. Pensando na alimentação, a coisa é mais complexa, porque acontece muita coisa junto, né? Coisas que eu desejo, por exemplo, que o adulto faça na escola, por exemplo. Eu desejo que as crianças sejam capazes de nomear tudo aquilo que elas comem, que elas saibam o nome do que elas estão comendo. Saiba o nome do prato, saiba do que é feito, seja capaz de distinguir isso. Tem um filme muito interessante que chama Muito Além do Peso, que discute a questão da pandemia da obesidade infantil no Brasil, e uma das grandes questões que aparece nesse filme é que meninos de 9, 10 anos não sabiam distinguir fruta, legumes, nem nomear. Alguma daquelas coisas eles comiam até, mas não sabiam o nome. Isso é muito grave. Como que eu pego um elemento desconhecido e ponho para dentro do corpo, não é? Então, essa é uma questão séria. Então, as crianças precisam... E isso elas vão aprendendo desde pequenininha, mas se vem tudo pronto e ninguém discute com ela se ela está comendo chuchu ou berinjela, ela não vai saber dizer uma coisa ou outra. Então, esse filme, que é feito por uma fundação que chama Lana, ela vai trazendo aonde nós, no Brasil, pisamos na bola com as crianças frente à alimentação. E uma das coisas é a coisa de... tá ali, a criança tem de comer o que está ali, entendeu? Ela não precisa saber o que é. Eu não como coisa que eu não sei o que é. Eu preciso, no mínimo, dar um nome para saber se eu quero ou não. Acho que também outra coisa que a escola precisa fazer, ela precisa ter na sua rotina semanal um dia para trabalhar questões relacionadas à alimentação. Então, precisa estar lá na rotina, né, como uma atividade permanente semanalmente, porque a alimentação é muito importante na vida da gente. Não basta estar lá no dia, eu tenho de propor experiências de manipulação de alimentos as mais diversas, desde
ver como a planta nasce na horta, ver como ela aparece lá no supermercado ou no sacolão, eu aprender a cuidar de algum tipo de alimento na horta da escola, tal. E ter sequências de degustação daquilo que a gente que a gente avalia que é importante a criança aprender a comer. Então, privilegiar, né, na minha alimentação, frutas, verduras e legumes é uma coisa que faz com que a gente saia da obesidade, que era o que a gente na infância comia. Então, eu preciso montar, já que isso está perdido na nossa sociedade, isso precisa ser resgatado. O único jeito é degustar aquilo, se é fruta, degustar a salada, ajudar a fazer salada. E aí ir à feira, ir à horta, ao supermercado e tal, e até preparar pequenas refeições dentro da escola, que é possível mesmo na pandemia. É só botar máscara nas crianças e tal, elas vão fazer individualmente e vão comer o que fazem. Então, isso é possível fazer mesmo no retorno no meio de uma pandemia. O que as crianças precisam saber? Na verdade, elas precisam conhecer o que elas vão comer. Tá? Então, aqui está tudo como ela conhece. Ela precisa saborear. Então, eu preciso permitir experiências de ver como é cozido, como que é cru e tal. Portanto, ela precisa experimentar. E a criança precisa manipular, porque quando ela faz uma pequena refeição, mesmo que a comida esteja ruim, ela acha que a comida está maravilhosa. Então, ela vai aprendendo isso, né? O fazer, ele ajuda muito a criança a ir rompendo com esse desconhecido, né? Com esse eu não gosto. E acho que também todos nós podemos ter coisas que a gente não gosta. Tem gente que não gosta de cebola, está no direito dela de não gostar. É uma questão de paladar. Agora, ela não pode não gostar de tudo, né? Como tem muitas crianças que não gostam quase de nada. Então, aí é sério, né? Agora, tem algumas crianças, particularmente os autistas, por exemplo, que eles têm um paladar muito restrito e uma rotina de alimentação muito restrita. Eles têm um jeito muito próprio de arrumar até a comida no prato. E aí a gente precisa de ajuda de especialistas para a gente ampliar esse universo dessas crianças. Só a escola não vai dar conta, né? Crianças que eu chamo de muito seletivas, que vêm da casa, que só comia miojo e tal, se depois de 1, 2 meses na escola ela continua não comendo nada, eu vou ter de pedir ajuda para um pediatra, particularmente por uma nutricionista, para ajudar tanto a família quanto a gente, o que fazer com aquela criança. Mas aí são exceções. No geral, no universo das crianças, de 100 crianças, a gente vai ter 3 na escola inteira, que é muito seletivo, ou alguns autistas, que também tem uma seletividade, mas que dá para a gente diferenciar qual é o comportamento de um e qual é o de outro. Tá bom? Uhum. Então, quais os utensílios, na verdade, apropriados neste momento para a escola e para qualquer momento que a gente deveria ter sempre? Então, talheres de inox, de preferência, o tamanho desses talheres é de sobremesa, não o talher de adulto, porque as nossas crianças estão entre 4 e 5 anos e não manipulam bem os talheres maiores, né? Para elas se servirem, elas precisam das pinças, das conchas, de colheres mais apropriadas à capacidade dela, né? Não adianta, por exemplo, eu pegar uma concha que está lá na cozinha, que quando a criança pega aquela concha é tão grande que a criança quase morre afogada dentro da concha. A concha é maior que ela. Então, não dá para pegar o que está na cozinha e simplesmente botar para cá,
porque aquilo é para um adulto trabalhador, que tem de servir não sei quantos e tal. Então, eu tenho de adequar o tamanho mesmo, né? Os pratos e os copos serem de vidro por uma questão de higiene, porque o que é de plástico a gente não consegue higienizar corretamente no coletivo. Os pratos e copos de vidro devem ser de vidros temperados, porque caso caiam, eles não fazem ponta, fazem aqueles pedacinhos pequenininhos e qualquer acidente fica minimizado, vamos dizer, não tem acidentes graves, né? Ter guardanapo. Ah, eu não tenho dinheiro para o guardanapo. Poxa, pega papel higiênico, corta em pedacinho e vira guardanapo. Pronto, resolveu. Pede ajuda para a família, para trazer um pacote de guardanapo. E pode fazer parte do enxoval das crianças. Tal. Outra coisa, neste momento da pandemia, lá no retorno do ano que vem, não sei quando será, mesmo após a vacina, a gente deveria pôr coisas, por exemplo, jogo americano, de preferência individualizado e lavado. Portanto, eu estou propondo que seja um jogo americano de plástico, fácil de lavar, né? E que cada um tenha até o seu e que a própria escola escreve com caneta o nome e as meninas mesmo da escola podem estar lavando isso todo dia, né? Para que, na verdade, ele tenha uma mesa mínima, porque quando eu ponho um jogo americano na mesa, eu ofereço para a criança um espaço que é de uso dela, não é desse tamanho, é do tamanho do jogo, e as crianças aprendem isso muito rápido, só da demarcação ela aprende a atuar naquele universo e não na mesa toda, né? Isso ajuda a organização da escola muitíssimo. Ô, Elza. Oi. Desculpa ter mudado o slide, eu acabei de ver que faltam só 5 minutos. Tá, eu sei, não, eu já desconfiei. Vamos lá falar um pouquinho do seminário? Você não quer contar para elas? Tá, eu vou abrir aqui a câmera, que acho que a Tá. gente nem precisa desse slide, né? Vocês já estão sabendo, gente, do seminário que a gente vai fazer? Então, a nossa ideia foi assim, como que a gente consegue contemplar a equipe técnica no seminário? A gente acha que é muito importante que vocês possam estar ali contando a participação de vocês nessa formação. Mas a gente pensou que um eixo que poderia juntar isso seria, da perspectiva de vocês, como foi o trabalho com as fichas Vivências em Família, né? As fichas Vivências em Famílias, teoricamente, um trabalho feito por cada escola, né? Que deve ter enviado as fichas para as famílias, mas que deveria ter por trás toda uma orientação de vocês, todo um acompanhamento. Então, a ideia é que vocês possam fazer uma leitura e falar sobre isso, né, Elza? Eu tenho uma sugestão, por exemplo, escolher 2 ou 3 escolas que vocês acham que fizeram esse trabalho de vivência em família de um jeito bom e tentar descobrir o que os professores, usando esse material, aprenderam sobre as famílias na pandemia. E aí vocês fazerem um relato, postarem no fórum para a gente até 30, né, de novembro. Isso. E aí, já pensando numa apresentação de uns 10 minutos, no máximo. E aí a gente vê isso no próximo encontro, no final do próximo encontro, se precisar de uma ajuda para melhorar a apresentação, tal, para cada prefeitura, enfim, ter 10 minutos para apresentar o seu relato sobre a experiência em família, dessa vivência em família. Deu para todo mundo entender? Não atrapalhei a coisa? E vocês gostam dessa ideia? Vocês acham que faz sentido? Como é para vocês essa ideia?
Deixa eu fazer uma pergunta. Não vai Pode. ficar muito parecido, Elza e Mariana, com a apresentação das escolas? Olha, tem algumas coisas parecidas, mas, na verdade, o que a gente está querendo avaliar, né, qual foi a eficiência do Vivência em Família para os professores? O que trouxe isso? O que trouxe de novo? Ela foi útil, não foi útil? Ela permitiu que eu descobrisse alguma coisa da família ou não? Ou é uma coisa que, não precisa? Eu estou exagerando, eu sei que precisa, mas, assim, muito dá uma noção para nós, tentar descobrir, na verdade, tirar de cada escola, espremendo mesmo, como essa escola pôde utilizar isso e o que elas descobriram da família, entendeu? Você não, é muito mais quantitativo nesse sentido. Olha, as minhas escolas usaram. O relato dos professores, do diretor, é que isso valeu. Valeu por quê? Valeu porque eles descobriram isso, aquilo outro. Ô, Elza, Oi, deixa eu diga. só tentar te ajudar a pensar um pouquinho assim, que no relato dos professores, dos diretores e coordenadores, vai ser uma coisa mais específica do umbigo deles, né, do que aconteceu ali no pequenininho. A ideia para vocês é vocês poderem falar da rede de vocês, né? Até poder falar isso assim, de tantas escolas, em tantas aconteceu dessa forma, em tantas aconteceu dessa outra forma, que vocês possam dar um mapeamento enquanto rede, não é, Elza? Isso é o melhor, é isso mesmo. Porque Até daí dá uma noção, assim, até para a gente, da eficiência desses folders, sabe, de vivência em família, porque a gente investiu muito nisso, a gente trabalhou muito esse ano em cima disso. Sim. E uma coisa é a gente fazer, outra coisa é a gente usar isso, né? A gente usou com vocês, mas a gente não viu o resultado à volta disso, né? Então, o jeito da gente ver se a gente continua investindo nesse tipo de estratégia, ou podemos mudar para outras, porque ao longo do caminho a gente foi mudando um monte de coisas em termos de materiais, quando eu fiz o trabalho que era piloto com Jundiaí. Fui mudando um monte de coisa, porque eu não via eficiência, porque eu não achava que chegava, e foi conversando com a equipe técnica, com os professores e tal. Aqui, como a gente está à distância, eu preciso de vocês para estabelecer essa conversa, porque, vamos dizer, fica muito mais difícil. Uma coisa é presencial, outra coisa é distância. E acho que para todos nós olharmos, eu preciso dos olhos de vocês e da escrita de vocês para isso retornar, não é? Olha, diga. Não, e eu fico pensando que pode até ter o caso de alguma das 3 redes, não sei, de ter tido alguma intervenção de vocês da secretaria. Não sei, pode não ter tido, e daí tudo bem, daí vocês só mapeiam o que aconteceu na rede, mas em algum dos casos pode ter tido alguma ação direta de vocês nesse aspecto, né? Alguma coisa que seja interessante compartilhar como experiência. Então, isso é até para a gente... em termos de projeto, vamos continuar investindo no Vivência em Família ou precisamos mudar coisas? Por isso que eu pergunto, o que os professores aprenderam? Enfim, vocês podem fazer uma cadeia mesmo, o que os professores aprenderam, o que os coordenadores aprenderam, o que o diretor aprendeu, entendeu? E o que vocês aprenderam também, porque também entra isso, não é? Então, 10 minutos para falar das experiências de cada município e dar esse retorno para a gente, até de investimento mesmo. E outra Porque coisa que pode ser diferente em cada rede é esse acesso às famílias, né? Até vocês poderem contar um pouco como é esse trabalho com as famílias, né? Deu para entender todo mundo? Alguém tem dúvida? Sim, não, ficou perfeito. Ficou?
Sim. Tá. Alguém aqui está perguntando o horário do seminário. Eu não sei ainda, eu não sei se já está definido. Nós vamos definir sexta-feira, Tá. eu acho, que a gente vai ter reunião à tarde. Eu tenho só a data aqui na minha agenda, mas não tem. Eu acho que vai ser de manhã e de tarde, eu acho, mas não tenho certeza. A Cisele falou sim na última reunião. Vão De ser manhã dois e de horários. tarde. E eu não sei se é desse ou se é do outro. Eu já tenho 2 seminários na cabeça e estão misturados. Desculpe, gente, mas aí a gente manda depois no fórum. Assim que A gente limpa isso. Eu acho que ela falou mesmo, de manhã e de tarde, para dar tempo. Não sei se era desse projeto, estou pensando agora também. Eu também, eu estou em dúvida. Perdão, é que a gente tem 2 projetos até com nome parecido, e aí tem seminário, só que é já. O de vocês é mais longe. Alguma dúvida a mais, gente? Mais alguém falou aqui no chat. Vou enviar. Oi. Posso falar, Mari? Pode. É Andréia de Mogi. Para essa apresentação, há algum formato, como apresentar um vídeo ou somente apresentação em PPT, só para a gente se organizar e fazer uma coisa bem caprichada? Então, eu não sei, eu acho que o PPT ele é o melhor, porque é o mais fácil para todos fazerem e dá para a gente controlar bem o tempo, vamos dizer assim, né? A não ser que no seu PPT caiba algum vídeo, aí isso é possível, não está proibido, mas é muito mais para ser organizado, né? Manda o PPT, manda o vídeo para a gente conversa, faz devolutiva, às vezes... Eu acho que a gente podia fazer assim. Vocês começam tendo ideias do que vocês querem falar. Sexta-feira agora a gente vai ter uma reunião de equipe. Daí eu e a Elza, a gente leva essas questões para a equipe, a gente define e a semana que vem a gente comunica a vocês como ficou definido. Pode ser? Tá? É melhor mesmo, Mari. Né? Porque senão a gente combina tudo uma coisa agora e daí na E sexta-feira... depois não dá certo, não é? Porque é muita gente, não é? É muita gente no meio do caminho, então pode ter muitos professores querendo apresentar, enfim. Nós vamos ter de administrar isso, na verdade, né? Agora, de vocês está definido que cada secretaria vai ter 10 minutos para falarem dessa, vamos dizer, desse olhar para o Vivência em Família, que, na verdade, é um olhar que a gente tem dificuldade de ter retorno, né? Tá bom? É isso. É isso, o trabalho será esse agora. Olha, não vou pedir o inferno para vocês de trabalho. Tem 2 leituras. Tem 2 leituras, é verdade. Mari, só mais uma questão, Elza. Oi. Se me permite. Seria possível a equipe técnica saber como é que vai ser a apresentação dos professores ou dos coordenadores, só para a gente acompanhar esse trabalho, acompanhar essa produção? Porque a gente tem acesso por aquela preparação do seminário que está lá na plataforma, né? Mas se vocês tiverem alguma informação adicional, só para a gente estar organizando direitinho aí com os nossos professores, com os nossos gestores, como é que vai ser a apresentação para esse seminário, tá bom? Tá, a gente faz isso também na sexta-feira. A gente faz tudo isso, conversa, faz um combinado com todo mundo, das equipes que estão trabalhando com vocês e dá uma devolutiva, tá bom? Eu escolhi 2 textos que discute a questão da educação alimentar, muito melhor do que eu. Um texto Educação Alimentar e Nutricional na Educação Infantil, da Codai de São Paulo, que vai fazer um lançamento desse material impresso dia 26, agora, mas que eu já tenho acesso do material. É um material super bom, eu estou falando super bem dele. Foi uma equipe de 30 nutricionistas, com mais um monte de pedagogas que pensaram nesse texto para
qualificar a construção mesmo de hábito e valorizar a alimentação dentro do município de São Paulo. É um primor de texto. Então, para vocês lerem e passarem para os diretores, para os professores e tal. E um texto que eu escrevi há muito tempo atrás para a Unesp, para um curso de formação de professores, de 5.000 professores, tal, que chamava Pedagogia Cidadã, que chama Educação Infantil e Alimentação, que passa por essa questão de construção de hábitos, mas também ele envolve as creches, as crianças menores. Como eu sei que vocês têm aí na rede, então eu resolvi colocar o meu texto atrevidamente, porque eu gosto dele, assim, ele fala muito do que eu acredito. Então, a leitura de ambos eu acho que vai ser prazerosa, mas o do Kodai é primoroso. É um texto lindo, de verdade, assim. É um texto que eu queria ter escrito junto com elas. Então, meninas e meninos, alguma questão mais? Nós vamos ter um encontro dia 2, né? No mesmo horário, à tarde, que aí eu vou discutir com vocês as questões de brincar, tá ok? Aí a gente vai sair da alimentação e vai dar um salto. E a gente vai usar, né, uma parte do encontro para tirar todas as dúvidas que faltarem do seminário, né, Elza? Então, eu vou fazer uma coisa menor do brincar para sobrar tempo mesmo para a gente discutir o seminário, tá bom? Mais detalhado com vocês, caso vocês desejem. Mas, se vocês quiserem mandar questões já no meio do caminho, a gente vai vendo no fórum e tal, tá bom? Tá? Obrigada. Tchau, gente. Tchau, que vocês tenham um bom final aí de processo.